O ano era 2008, estava assistindo SBT e me deparei com um episódio que marcaria minha vida. Tem que tirar uma foto, gente, todo mundo junto, vai! Junta aí, pessoal, junta aí. vamos lá, hein? Digam, paraíso! Para! Episódio da série Eu, a Patroa e as Crianças. E o episódio se tratava deles visitando a família Kyle, visitando o Havaí. Tô pronta. Epa, pra que isso tudo? Tudo isso é a nossa bagagem, tudo que vamos precisar no Havaí. Vamos visitar o Havaí, não conquistar. Eu era adolescente e amava essa série e esse episódio pra mim é um dos favoritos. Assim como Chaves, que eles vão a Acapulco. Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! Eu, a Patroa e as Crianças indo para o Havaí marcou minha vida. Vem aqui acompanhar comigo. O Havaí foi uma experiência para mim muito particular porque eu queria fazer meu aniversário em um lugar diferente. Eu escolhi o Havaí. A minha viagem para o Havaí começou saindo de Los Angeles, Califórnia, para o Havaí. Era um voo direto, de mais ou menos acho que umas 5 horas, com malas despachadas, ficou em torno de uns R$800. Então, valeu muito a pena. Se você for para o Havaí, você tem que assinar um documento dizendo que você não está levando nada ilegal. Você tem que assinar um documento assim quando você entra no avião. Eu tinha pesquisado pouco sobre o Havaí, o que eu sabia dele era as belezas, a cultura que é diferenciada. A minha influência que eu tinha a respeito do Havaí, o que eu conhecia, era muito terceirizada, porque era só por séries. Eu nunca tinha visto vídeos de algum desses blogueiros de viagens indo pro Havaí. Eu acabei não assistindo muita coisa. Eu escolhi realmente o Havaí por conta das mídias e das séries que eu já tinha assistido que se passavam lá. Havaí é o território dos Estados Unidos, então sim, lá se usa dólar. Um dos lugares mais caros dos Estados Unidos. E, gente, vale o hype de dizer que é caro mesmo. Fica localizado no Oceano Pacífico Norte. É uma ilha, na verdade é um agregado de várias ilhas. Eu acabei pagando para hospedagem e garanti um transfer do aeroporto para hospedagem, porque é bem distante o aeroporto e tem trânsito, viu? Inclusive a capital sofre bastante com trânsito. Como é caro o Uber lá, e tem Uber lá inclusive, mas eu não peguei. E eu fiquei em um hotel mediano, que não tinha direito ao café da manhã, apenas café. Já começou por aí. E realmente a hospedagem foi muito cara. Eu acho que foi uma das hospedagens mais caras que eu já paguei na minha vida. 947 milhões de reais. Meu Deus, Meu Deus, é muito dinheiro! E olha que eu já me hospedei em lugares caríssimos, como Noruega, Singapura. A alimentação também é muito cara. Chegando na hospedagem, eu fui recebido. O hotel já não tinha uma boa relação ali com os clientes. E eu não tinha experienciado, antes de ir para os Estados Unidos e outros lugares da Ásia, se não me engano, você chegar no hotel e ter que deixar um dinheiro lá para caso se acontecer alguma coisa com o quarto de hotel, aquele dinheiro que é retido se pague. Eu não tinha essa experiência. Então, quando eu cheguei lá e tive que pagar isso, eu tive um estranhamento. E por eu ter esse estranhamento, o recepcionista foi bem rude comigo. Quando eu perguntei, mas por que eu tenho que pagar essa taxa? Ele foi bem curto e grosso. Você nunca se hospedou em um hotel na sua vida? Gente, eu acho que eu tenho que chamar pra gente rude. E olha, eu sou tão educada, eu sou tão docinho. Eu sou tão dengosa, sabe? Tem hora que eu fico tão dengosa. Mas, pois é, eu fiquei assim, já me hospedei em vários lugares, já visitei mais de 20 países. E você, quantos? Mentira, eu não falei isso pra ele, mas na minha cabeça eu estava quase falando isso pra ele. Porque na minha cabeça eu sou muito grosseiro, eu falo as coisas mesmo. Mas por fora, assim, eu sou a moeba. Porém, né, eu perguntei pra ele, ele me explicou. Perguntei se poderia incluir o café da manhã. Ele, não, mas pode incluir o café. Eu, como assim? Ele, não, tem direito de tomar um café. Aí eu, e quanto é que é pra incluir o café? Que era literalmente um copo de café. Ele disse que era $15 por dia. Aí eu, que diabo de café cara é esse? É Starbucks aqui? Mano, que diabo é isso? Jesus amado. Não era pra ser diferente?
Mas gente, era caríssima. E com certeza era café ruim, porque eu sei de uma coisa, eu sei. Eu sei diferenciar café bom do ruim, viu? E aquele café, quando eu cheguei lá e cheirei na recepção, eu já tinha certeza que, ó, não era café bom. Aí tá, eu fui lá me hospedar, mas pelo menos, assim, o que tem de caro o Havaí, ele tem de bonito e de incrível. Gente, é muito legal. As festas que acontecem lá são bacanas. Eu cheguei por volta do dia, mais ou menos 4 dias antes do meu aniversário. Então meu aniversário foi num dia e no outro dia já ia embora. Aí eu tava preparando as coisas, eu visitei a cidade à noite. E aí que começa uma grande tour que eu jamais imaginava que poderia acontecer e eu não tinha dimensão disso. Entrando em um assunto polêmico, a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países que tem mais pessoas em situação de rua. Sim, os Estados Unidos é um dos lugares que tem mais pessoas em situação de rua. Tem uma questão muito polêmica a respeito do uso de drogas. E assim, eu já tinha ido para os Estados Unidos e eu já tinha visto isso em vários lugares. Califórnia, então, nossa, e até estados pequenos que não são tão conhecidos sofrem com isso também. Mas eu não tinha dimensão que isso poderia estar acontecendo no Havaí. E para minha decepção, mas assim, ao mesmo tempo, eu compreendo que essas coisas é uma questão antropológica, social, muito complexa para se discutir aqui. Eu acho que não tenho propriedade de fala para falar sobre o do porquê, mas eu vou falar sobre o que eu vi. Sim, eu vi muito morador de rua, sim, eu vi gente muito em barraca, e não eram pessoas usuárias de drogas, eram pessoas realmente que são de lá, são nativos de lá, mas não têm dinheiro. E por incrível que pareça, sim, um dos recepcionistas, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei impressionado, ele mora em uma barraca, porque o aluguel é tão caro, que as pessoas não conseguem pagar. Então, mesmo pessoas que trabalham lá, são nativos de lá, estão à mercê de ser morador de rua. Gente, é uma questão imobiliária muito, muito complicada. Eu estava uma vez no McDonald's e um cara invadiu o McDonald's lá, ficou gritando lá, e uns turistas lá. Nossa, tem muito japonês lá, inclusive, né? Poderia se chamar Javaí, Japorri, né? Porque a quantidade de japonesa que tem lá, fê, é babado, eu me sentindo na Liberdade de São Paulo. E os turistas lá japoneses com medo lá do cara gritando morador de rua drogado lá. E eu não fiquei com ele, eu continuei comendo lá, ele veio falar comigo, só falei assim, beleza, mano, falei em português mesmo, porque aqui é Brasil. Mas enfim, no meu dia do meu aniversário, eu comprei um bolinho pra mim e fui comemorar na praia sozinho, que eu quis comemorar sozinho o aniversário. Eu acendi uma vela e comemorei comigo mesmo. Não era um bolo, pra falar a verdade, era um cupcake. Porque o cupcake tava a preço de o quê? De um bolo, assim, sei lá, um bolo grande, gente. Porque, ai, gente, eu paguei $15 no cupcake, gente. Mas eu precisava, porque era uma coisa importante pra mim. Foi uma experiência muito interessante passar por Havaí. As praias realmente são muito lindíssimas. Eu fui numa temporada que não era alta temporada, mas eu acho que o Havaí é sempre alta temporada, né? Porque eu não achei tão quente. Eu achei legal. E, gente, o pôr do sol de lá, a cidade realmente é muito linda. Fora daquela imagem que a gente tem do Havaí, flores, hula-hula, que eu vi o hula-hula sendo feito no shopping center, e tu pode visitar monumentos. Tem uns jardins, que esse jardim, nossa, vou colocar aí na tela. O jardim é muito lindo, mas a praia principal da capital é bem interessante para ir. Voltando nas casas, as casas dos habitantes de lá. Eu conheci um americano lá, que ele é super legal, que ele mora lá. Então ele acabou me levando para alguns lugares que são além do que geralmente os turistas vão. Então ele me levou em alguns pontos que foi bem bacana, eu visitei alguns pontos com ele. Eu achei muito interessante uma questão. As pessoas que são nativas de lá, gente, são a cara de gente de Manaus. Eu pensei que era amazonense. Eu tava quase falando com um deles lá, falando, ulha, mano. Mas era, acho que, eu falo bem paraense. E eu sou nortista. Mas, enfim, eles são a cara do pessoal ali de Manaus, gente. Eu acho que assim, eu acho que quem é de Manaus pode pegar o passaporte do Havaí. Mas falando sobre o Havaí, eu acho que eu paguei em torno, se você for sair da Califórnia pro Havaí, hospedagem, alimentação, transporte, turismo em geral, mais umas taxas de você vai querer comprar uma coisa ou outra, eu paguei em torno de 10 mil e poucos reais. Assim, 70% desses 10 foi só
hospedagem. Aí você pode me dizer, mas tem hospedagens mais baratas. Eu já fiquei em muitas hospedagens baratas e aconteceu situações um pouco adversas que eu não pude controlar. Então isso me fez, pelo menos, querer uma hospedagem que tinha uma boa reputação. Inclusive, na minha vida toda, eu já fiquei só 3 vezes em hostel. E uma vez eu quase fui roubado, eu adoeci e nunca mais eu quero ter essa experiência de hostel. Ah, mas isso é desumilde. Talvez eu seja. Mentira, eu sou uma pessoa muito humilde. Adicionando, a natureza é extremamente linda. A arquitetura do lugar é muito linda e a cultura regional de nativos é de uma riqueza primorosa. E eu acho que a característica principal do Havaí é uma coisa absurdamente linda. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu sei que tem muito turismo em massa para lá e tem muitas empresas, lugares que forjam um material que é nativo de lá, mas assim, tá longe de conseguir conceber o tanto que a história desse povo nativo e dessa região, dessa ilha, tem para falar. De uma beleza isso, de uma história que eu acho que o Havaí tem muito mais para contar do que só praias. Mas sim, as praias são magníficas, mas eu acho que tem muito mais do Havaí que você pode aproveitar do que simplesmente ir para uma praia e tirar foto para dizer que está lá. Experimentar a cultura de lá é a maior riqueza. Lógico, eu indico todo mundo tentar uma vez na vida ir para o Havaí, mas tem como ir mais barato? Tem, lógico. Entendeu? Mas de qualquer forma prepare o bolso, porque é caro, mas eu acho que é um caro que se compensa. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.